E ele ganhou e teve que deixar o mandato para assumir o mandato para deputado estadual. Então, assim, eu queria falar algumas coisas do que a gente fez, né, junto, mais do que você fez também, né? Quero falar sobre os hospitais de câncer, que você mandou as emendas, né? E falar também algumas coisas de Guarulhos, que você ajudou muito, por exemplo, assim, eu percebo, assim, a casa de Davi, né? As casas André Luiz, eu fico vendo o JJM. É super importante, porque, assim, as pessoas acham que talvez não precisa, assim, de ajuda dos deputados, né? E é uma coisa que eu falo muito, né? Aquele momento foi muito importante as emendas que o Gileno mandou, né? Então eu gostaria, Gileno, também que você falasse, por exemplo, das emendas de Guarulhos primeiro, porque é muito importante, é muita emenda que você mandou, né? Então eu também conheço bastante, mas é importante que você fale essas emendas que você mandou para o JJM, que você mandou para os casos André Luiz. Isso é muito importante, porque engraçado que as pessoas não querem mandar. Sabe por quê, Gileno? Tem pessoas, infelizmente, deputados, que pensam em números diferentes e acaba não mandando emenda para essas instituições, porque às vezes não dá voto. O Gileno não, foi lá, ele tinha condições, ele tinha uma situação, era um pouco apertada porque era muita emenda, mas ele mandou. Eu gostaria que você falasse um pouco dessas emendas de Guarulhos, Gileno. Ô, Herbert, na realidade, a gente conseguiu ajudar várias entidades na área da saúde e também na área pública. O próprio município de Guarulhos, não só Guarulhos, vários outros municípios que a gente conseguiu ajudar através das emendas parlamentares. Na época, você acabou de falar, Casa de Davi, que é aqui divisa ali na Fernão Dias, próximo de Guarulhos. A maioria do pessoal que trabalha lá são funcionários da cidade de Guarulhos. Não só lá eu mandei várias emendas, o que eu pude ajudar lá. É você falar da Casa de Davi, vai lá conhecer de perto, entra lá para você conhecer o trabalho deles, é um trabalho muito importante. Verdade. E com pessoas excepcionais, pessoas que às vezes vegeta numa cama. É um negócio que é só indo lá para ver, para você dar valor. Casas André Luiz, que eu cheguei em 70 no Jardim Moreira. A Casa André Luiz tem mais de 50 anos, muito mais de 50 anos. Então, o que acontece? A Casa André Luiz é uma casa também que é demais. Já fui muitas vezes lá. Quando criança, a gente entrava lá, eles abriam alguns períodos, tinha um campo lá dentro, a gente jogava bola na Casa André Luiz. Também ajudei, mandei várias emendas. É importante as pessoas que um dia saber realmente ir lá visitar, para saber qual o trabalho deles lá. O JJM, que é uma maternidade de referência, não só em Guarulhos, mas na toda a região do Alto Tietê, Grande São Paulo, ela atende pelo SUS e ela atende pessoas de outras regiões também, Arujá, Itaquá, São Paulo, a divisa toda, e de toda a região ela é obrigada a atender. E é uma maternidade muito importante, e eu sempre acompanhei de perto, eu sempre fui visitar lá a JJM, e a gente fica feliz de poder ajudar. Eu só queria lembrar também, Gileno, uma fase muito importante, que logo que você chegou no mandato, acho que foi no primeiro ano, você cobrou muito, era o governador, acho que era o Geraldo Alckmin. Isso. Você cobrou muito o governo do Hospital Geral, Mari. O Hospital Geral tinha uma ala que hoje chama Ala Hebe Camargo, ala de oncologia, e não tem em Guarulhos, né? Eu tô falando isso por conhecimento de causa, por causa da minha mãe, que me conhece, que eu passei por isso, não tinha que fazer tratamento fora, né? E o Gileno brigou constantemente, foi um dos compromissos que o governador fez com ele, e acabou naquele ano, eu acredito que foi naquele ano. Em 2015 inaugurou. Foi em 2015, foi naquele ano, acho que o Gileno pediu, acho que teve uma conversa muito boa com o governador, e inaugurou a Ala Hebe Camargo no Hospital Geral, o qual ajudou muitas pessoas, que nem no caso da minha mãe, que passou por esse problema, que não precisava mais sair fora do município, né? Conseguia ter um tratamento mais adequado lá. E outra coisa que eu queria falar sobre você, sobre a EITEC de Guarulhos, o qual eu tive com você na inauguração, junto com o governador também. Eu lembro que você ficava constantemente brigando lá na Assembleia, né, articulando junto com o governo do estado também. Então, essas duas coisas me marcam muito em Guarulhos. O Hospital Geral, a Ala Hebe Camargo de Oncologia e a EITEC de Guarulhos.
Então, mas antes disso, só para dar continuidade na questão que é importantíssima, essa questão do tratamento do câncer, que muitas pessoas precisam e muitas vezes têm dificuldade para conseguir esse tratamento. Eu mandei recurso também para o Instituto Dr. Arnaldo do Câncer, várias emendas para lá. Mandei para o IBCC do Câncer, Santa Marcelina do Câncer, a gente ajudou, porque a gente via a necessidade, não só da população de Guarulhos que precisava desse tratamento, mas de outra cidade também que muitas vezes procurava a gente para dar um apoio na questão da saúde, um tratamento do câncer, e tinha dificuldade. Então nós também ajudamos essas entidades aí, que também faz um trabalho muito importante na questão da oncologia. E outras emendas na área da saúde também, o Herbert, mesmo para Guarulhos, para a UPA Paulista, que é uma unidade ali na região, que na época, no meu primeiro mandato, a gente brigou muito na época para conseguir aquela unidade de 24 horas de atendimento na região que não tinha. A população de Guarulhos, referência da população de Guarulhos, era aqui no Jaçanã, o hospital aí no Jaçanã. São Luís Gonzaga era a referência. Hoje a UPA do Jardim Paulista atende pessoas de Mariporã, da Zona Norte, de outras regiões. Você vê como mudou a coisa. E também mandei recurso para UPA São João. Mandei para a UPA São João, para a UBS Paulista, para a UBS do Pimentas, para a UBS do Marcos Freire. Então, o que acontece? A gente ajudou várias unidades da saúde em Guarulhos através de emendas. O Padre Bento também, né? Parlamentar. O Padre Bento foi a cobrança quando inaugurou um tomógrafo de última geração, ampliou os leitos. A gente esteve junto lá cobrando e o governador atendeu a demanda, viu que tinha necessidade de aumentar os leitos e colocar um tomógrafo de última geração para atender a população, não só da nossa cidade, mas de toda a região. E isso foi muito importante para a população da nossa cidade. E várias outras coisas, Herbert. Só de uma vez eu mandei 3 ambulâncias para Guarulhos, fora as outras cidades. Hoje nós estamos falando de Guarulhos, mas vamos falar de outra cidade. Eu mandei ambulância para muita cidade. Ubatuba, Caraguá, São Sebastião, Piracaia, Joanópolis, Bom Jesus dos Perdões e vários outros lugares. Colômbia, eu mandei emenda, e para uma ambulância, e várias outras questões, Igaratá, eu mandei ambulância para lá, tive lá quando inaugurou um novo hospital lá na época, entregamos a ambulância no mesmo evento. Então são coisas que a gente fica feliz dentro do mandato de deputado estadual e a gente poder proporcionar isso para a população. E quando você falou, Herbert, foi o mandato que mais teve representatividade da própria cidade de Guarulhos, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Se a população de Guarulhos soubesse a importância e a quantidade de habitantes que tem a cidade de Guarulhos, mais de 1.300.000, quase 1 milhão hoje de eleitores, e muitas vezes eles votam às vezes em candidato de fora, que às vezes aparece na eleição, e às vezes nem aparece em Guarulhos para vir. Tem voto e ele vai fazer o quê? Vai representar a região dele e deixa a gente para trás. Aqui a nossa cidade que tanto precisa de apoio, não só os deputados estaduais, mas os deputados federais também. Nossa cidade hoje tem um deputado federal, poderia ter 3, 4. Quanto viria de recurso e quanto poderia indicar para a questão da saúde, que é prioridade, a educação. E muita gente não sabe o papel do deputado federal, estadual, né, Gilene? Não sabe. O papel do legislativo, tanto do vereador, tanto do deputado estadual e do deputado federal também, o papel é o mesmo, só muda a esfera. E o que acontece? Qual que é o papel do vereador? Legislar e fiscalizar o executivo, apresentar projeto de leis e também cobrar o executivo melhorias na ansiedade da população de cada região. O deputado estadual é a nível estado, é legislar, fiscalizar o executivo, que é o governador, e apresentar projetos de lei e cobrar melhorias, só que o deputado estadual ele também tem o direito das emendas,
para mandar para todas as regiões, ele pode mandar para qualquer cidade do estado de São Paulo, mas ele sempre vai dar prioridade para a região dele. E o deputado federal, qual o papel do deputado federal? É legislar, fiscalizar o executivo federal, que é o presidente da República, e cobrar o governo federal para mandar recursos para a cidade. E não só também que o deputado federal ele tem uma quantidade de valores muito maior de emendas que são impositivas, ele tem direito. E não é só isso, o cara ser articulado e ir defender a região dele lá nos ministérios, e no Ministério da Saúde cobrar, independente das emendas dele, cobrar mais recurso, mais investimento na área da saúde, da educação, buscar recurso para fazer creche para as crianças da cidade, investir em creche, porque muitas vezes a mãe precisa trabalhar, se ela não tem onde pôr seu filho, sua filha, muitas vezes ela não pode trabalhar, porque às vezes ela não tem quem cuida, e às vezes ela não tem condições de pagar, porque às vezes o que ela ganha para pagar uma creche, período integral, é difícil. É isso que é o papel do deputado. E eu que tive a oportunidade de passar pela Câmara Municipal, uma das câmaras mais importantes da cidade, do estado e do Brasil, é a Câmara Municipal de Guarulhos, Assembleia Legislativa, e agora a gente vai pleitear esse ano, sou pré-candidato a deputado federal, para poder representar a população da nossa cidade de uma forma mais justa e com respeito a nível Brasília. E muita gente fica indeciso na hora de você escolher um deputado federal, estadual, às vezes fala, vou votar em qualquer um. E não, né? É uma importância de um papel de um deputado federal estadual e mais, né? Você votar em alguém que seja da sua cidade, porque vai lutar muito mais ali, porque conhece as dores da cidade, como você, Gileno, que conhece as dores de Guarulhos. Não resta dúvida, a gente sabe a ansiedade da população, a cobrança da população, porque a gente ouve a população. Sim. A gente sempre teve escritório em Guarulhos para atender a população, não só como vereador, mas como deputado também. A gente tinha o escritório na base, que era no Moreira, e tinha um no centro de Guarulhos, na Salgado Filho, também para atender a população de outras regiões, que isso é importante também. E a população sabe o compromisso que a gente tem, o pessoal sabe o que a gente representou como vereador, a população sabe o que a gente representou como deputado estadual, e nós falamos uma pequena parte do que a gente pôde proporcionar, não só para a cidade de Guarulhos, mas para outras regiões, Herbert. Mas tem muito mais que a gente pôde proporcionar. Você citou aqui a questão da FATEC e a ETEC. A gente não tinha campus próprio aqui da FATEC e ETEC. E no mandato a gente cobrou e conseguiu inaugurar uma FATEC e ETEC campus próprio no mesmo lugar, lá no SECAP, que nós não fomos incansáveis naquela época, porque a gente cobrava todo dia documento para o governador, cobrando a FATEC e a ETEC um campus próprio aqui na cidade de Guarulhos, e a gente conseguiu. Conseguiu, foi com muita luta, mas conseguiu. E várias outras coisas. Na realidade, a gente não tinha o transporte de massa na nossa cidade. A linha Jade 13, nós, no mandato de deputado, precisava passar pelos deputados o recurso para a linha Jade 13, que liga Engenheiro Goulart até o aeroporto, com a estação SECAP e a estação aeroporto. E mesmo assim, Herbert, eu estava lá. Muitos viu a foto, pensou que eu era o maquinista desta locomotiva, que eu não era, mas eu estava lá na cabine de controle do trem da linha Jade. E eu fico feliz. E mesmo assim, olha a importância que tinha 4 deputados estaduais na época. Mesmo depois que entregou a linha Jade 13 até o aeroporto internacional, eles falam internacional de São Paulo em Guarulhos. Mas ele está na cidade, uma das cidades mais importantes. Você vê que Guarulhos é tão importante para o estado, para o Brasil e para o mundo, tendo em vista que nós temos o aeroporto internacional aqui em Guarulhos, que o mundo passa por Guarulhos. Olha a importância. E na realidade, naquela época, nós colocamos uma emenda
em conjunto, os 4 deputados assinaram, naquela época, para poder já fazer estudo do trem, da linha Jade, a linha 13, para ir até o Bom Sucesso Pimentas. E agora já está terminando os licenciamentos para ir para licitação esse Legal. trem. Que bom. Para chegar até Pimentas, Bom Sucesso, que Vai é muito ajudar importante. muita gente. Você vê, mesmo do trabalho, ô Herbert, daquela época já vinha a luta e a cobrança do metrô para Guarulhos. Não só a linha 2, que vem da Zona Leste, vai ligar até o Shopping Internacional, que já começou as obras lá no Shopping Internacional, as áreas que foi desapropriada, lá, Novilho de Ouro, aquele posto em frente, já derrubou. E tá derrubando tudo lá que já foi desapropriado, limpando, demolindo, para deixar a área limpa para a obra começar daqui uns tempos, logo em breve, tá vindo aí da Penha para cá, chegando na Penha vai vir o Tatuzão e vai chegar aí no Shopping Internacional. E também tem a linha que vai vir do Anhangabaú, a linha 9, que vai até o Bosque Maia, que vai melhorar muito para a população da nossa cidade, porque o transporte nunca vai ter um transporte melhor se não tiver o transporte de massa. Verdade. Porque hoje não tem via mais para você pôr mais carro, mais veículo, mais ônibus para atender a população. Então esse transporte de massa, que muitas vezes ele vem subterrâneo, isso aí vai atender muito e melhorar muito a qualidade do transporte da cidade de Guarulhos.